Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje eu trago Rodrigo Cervelli, né? Ou Cervelli, tanto faz, não importa. Ele é chamado de mil maneiras diferentes, mas todos nós sabemos que ele o é. E tenho a honra de trazer ele aqui no canal, né? Ele é um dos fundadores do canal aqui junto comigo. Um grande cara que entende muito de profecia, mora nos States, tem mestrado, não sei como é que tá o doutorado dele. E hoje eu trago ele para a gente falar exatamente sobre um tema muito, mas muito espinhoso, que é sobre Ellen White. Mas, Cervelizão, como é que passou aí? Se apresenta para o pessoal aí. O pessoal já te conhece, mas se apresenta aí. Não, eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui no teu canal, né? E espero poder dar alguma contribuição. Não, já era. E o doutorado, como é que tá aí? Tá terminando? Não Então, tá? cara, esse ano foi um pouco mais difícil, estava sem dinheiro, a verdade é essa, então eu dei uma parada aí. Mas eu pretendo ano que vem voltar com um doutorado, né? É um doutorado em ministério, com ênfase em capelania, que é a área que eu estou trabalhando. Então, para mim, é algo muito bom para o meu desenvolvimento profissional, né? Não, perfeito. Mas, Cervelli, nós como adventistas do sétimo dia, institucionalmente, nós temos uma pessoa que nós consideramos profeta, que é a Nossa Senhora White, a qual que todo adventista tem que ter um quadro dela pendurado e fazer 3 orações ao dia. Uma quando acorda, uma na hora do almoço e outra quando vai dormir, antes de dormir. Como é que se dá dentro dos seus estudos, dentro da igreja, como é que se dá o entendimento de Ellen White, a igreja e a membresia e as pessoas comuns? Como é que funciona? Como é que tem que ser o entendimento dessas 3 coisas? Não sei se fui claro na pergunta. Você fala em questão de autoridade, né? Isso, autoridade, É. interpretação, Bom, importância. o que eu vejo na divisão sul-americana é que se tenta muito passar uma única visão em relação à autoridade de Ellen White. Mas, na verdade, existem várias visões. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser esclarecido. Por quê? Porque essa unidade com respeito à questão da opinião em relação à autoridade dela, ela é diversa. Então, para algumas pessoas, você tem ela sendo considerada no nível da Bíblia. Para outras, ela não tem praticamente importância nenhuma. E para outras, a gente tenta equilibrar a questão da inspiração, mas sem estar olhando ela como uma pessoa que ela é infalível. Então, eu me enquadro aí, né? Hoje, eu vejo que no Brasil, a gente tem algo mais como a Ellen White sendo infalível, né? Não se fala dela, ela está no nível da Bíblia, mas na prática ela é infalível, né? Então, é praticamente isso. E, infelizmente, essa é a minha opinião, infelizmente. Mas os extremos não são bons. Então, eu, particularmente, não gosto da linha do Alberto Tim, não gosto da linha do Stêncio, eu sigo a linha do Knight, George Knight. Essa é a minha linha. Para mim, a linha do Stêncio e do Alberto Tim, respeito, né, com certeza, mas para mim não serve. Eu acho que eu não vejo ela colocando essa ênfase na autoridade dela mesma como eles colocam, né? Mas, de novo, a gente respeita. Uma coisa que eu acho que acontece, no caso do contexto brasileiro, você mencionou o contexto sul-americano, né? Quando a gente fala de contexto, vamos especificar, quando a gente fala de contexto brasileiro, é porque tem muita gente que vem do catolicismo, ou muita gente que vem do protestantismo ali,
E, de certa forma, eles trazem, no caso dos protestantes, daqueles que se tornam adventistas, que são protestantes, eles trazem a crença da inerrância bíblica, né? E aí acabam aplicando a Bíblia, coisa que eles já faziam, normal, e aplicam isso também a Ellen White. Eu acho que acontece um pouco por isso. E naquela questão do muita gente advém do adventismo é aquilo. Você não pode questionar a posição do sacerdócio, o que o pastor falou é inquestionável. O brasileiro é muito assim, né? A gente tem essa herança católica. Nós não somos católicos, mas temos a herança cultural católica, e dentro da igreja, na divisão sul-americana, isso se reproduz, porque você vê como a membresia lida com a liderança, e essa questão também da inspiração de Ellen White. Então é bem católico, né? Embora a gente tenha uma diversidade muito grande dentro do próprio catolicismo. Mas eu vejo que algumas críticas que são feitas em relação a Ellen White, elas são justas, né? Não em relação a Ellen White em si, que ela pedia certos posicionamentos, mas em relação ao que alguns membros fazem. Por exemplo, ela fala claramente nos seus escritos que para você se batizar não tem que aceitar ela como profetisa. Claramente. Só que no voto batismal você tem. Né? Então, para mim, isso você está indo contra justamente o que ela escreveu, o que ela pregou, o que ela acreditava. Então, não gosto desse tipo de posicionamento. Né? Então, eu sou totalmente contra. Essa é a minha opinião, né? Certo. E assim, essa live, ela calha muito bem também, porque hoje acontece o seguinte, tem muita gente vivendo de falar de Ellen White, né? É engraçado, né? Os adventistas vivem, aqueles canais mais adventistas vivem falando de Ellen White, aqueles canais que são anti-adventistas vivem falando de Ellen White, só que a questão cara, por isso que eu falo, não, cara, o melhor cara pra gente bater um papo é o Cervelli, porque foi você que me abriu a mente, cara. Eu ficava naquela, né, do extremismo ou do não é profeta, né? E você falou uma coisa que eu achei muito legal, você falou assim, ó, Adolfo, os americanos aqui, eles são diferentes ao lidar com a Ellen White, eles leem e dialogam com ela. Eu falei, caraca, mano. É isso mesmo. É verdade, velho. Pior, isso facilitou muito o meu trato nos escritos dela, né? Porque, vamos ler ela, o que ela disse, vamos dialogar, vamos comparar com a Bíblia, vamos ver o que ela diz tem razão, vamos ver se dá para concordar, se dá para discordar, se isso se aplica muito ao contexto brasileiro. Eu acho que falta isso no meio brasileiro, né? Os caras, eles leem, querem ler, mas só para ter o ibope. O que você acha sobre isso aí, Cervelli? Então, eu vejo a Ellen White como ela tem como uma autoridade como que pastoral, né? Ela profetiza, sim, profetiza, mas a autoridade dela é pastoral. Por quê? Porque ela não faz parte do cânon, né? Então, ela não está no mesmo nível do cânon, ela não tem a mesma importância do cânon, ela é inferior ao cânon. Isso é diferente do Tim, do Stencil. Para eles é o mesmo nível, é inspirado, acabou, né? Eu concordo, é inspirado. Só que a função e autoridade, não. Por quê? Porque a autoridade de Ellen White é subjacente à escritura. É a escritura que julga Ellen White. Porque se você coloca no mesmo nível da escritura a Ellen White, então ela passa a ser o intérprete oficial da Bíblia. E isso, para mim não serve. Aí nos leva ao adventismo católico. Para mim não serve. Né? Então, quando eu estudo os textos dela, e todo sermão eu vou fazer alguma referência a Ellen White, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, mas eu sempre leio que ela fala sobre o texto, porque eu acho que as lições práticas que ela tira do texto são extremamente pertinentes. Agora, dizer que a interpretação dela sobre o texto é infalível de maneira nenhuma, entendeu? Eu leio, às vezes eu vou concordar com a posição, a explicação dela, às vezes não. E ponto final. Quem tem autoridade de interpretar o texto bíblico? Sou eu. Eu interpreto o texto bíblico. Você
você que está ouvindo a gente, você que está estudando a Bíblia, você interpreta o texto bíblico, você tem essa autoridade. Ellen White profetiza, sim, mas nós somos sacerdotes, todos nós, sacerdócio de todos os santos. Nós temos a autoridade dada pelo Espírito Santo para interpretar a Bíblia. E o Espírito Santo ele foi dado não só a Ellen White, mas ele também é dado para nós hoje. Então, não é a função de Ellen White interpretar a Bíblia. Não estou dizendo que você não deve ler o que ela escreveu. Ela é fonte de uma bênção muito grande para a igreja, e eu tenho sido muito inspirado por ela também, pelo ministério dela. Mas a função de interpretar a Bíblia não é de Ellen White, não é do pastor, é sua pessoal. Você lê, você estuda, você interpreta. Da hora, isso aí, meu, isso aí. E como escritora também, ela escreve super bem, né, cara? Eu sempre falo, você pode concordar, discordar, acreditar ou não, mas que a Ellen White escreve bem, ela escreve muito bem e ajuda bastante. Concordo. Né? Mas, agora, e no tocante a esse pessoal que gosta de ficar falando mal de Ellen White, tem uns caras na internet aí que vivem falando mal de Ellen White. Até eles bloqueiam os seus comentários lá no canal deles. O que você acha disso aí? O cara se propõe a falar de Ellen White, aí o cara posta alguma coisa que discorda da visão dele, ele vai lá e remove, bloqueia o Cerveli. Então, eu acho que no Brasil não existe apologética, tá? Acho que a pessoa que clama ser o maior apologeta do Brasil é quem? É o Martinez. Agora eu pergunto para você, quando que você vê o Martinez debatendo com alguém? Ele nunca debate com ninguém. Por quê? Porque o nível intelectual dele é muito fraco. E a gente viu isso nas raríssimas vezes que ele debateu, ele foi totalmente destruído, né, pelo Sérgio Monteiro. Então o nível dele é muito fraco, então ele nunca debate. Então ele fala que ele tem o maior canal de apologética do Brasil e assim por diante. Bom, que tipo de apologética é essa que você não dá tua cara a tapa, que você não debate com ninguém? Isso não é apologética. Na verdade, ele tem um canalzinho no YouTube, e daí ele fala mal dos outros e ele paga as contas, né, falando mal dos outros, das outras igrejas. E aí agora surgiu esse canal do Rodrigo, né? Acho que é o Rodrigo Custódio, não sei. O Para Que Possamos. Então, quando eu vi o canal, eu achei interessante. Bonita apresentação, e eu fui assistir alguns vídeos. E eu vi a explicação, e eu vi ele dando algumas explicações que estavam historicamente incorretas. E eu fui lá corrigir, né, escrevi comentários e tal. O que ele fazia? Ele ia lá e apagava. Então, não é o tipo de pessoa que está aberta ao diálogo. A pessoa não tem interesse em diálogo, em você debater um assunto de uma maneira imparcial. Mas é uma pessoa que está ali, o objetivo dela é falar mal. E só isso, né? Foi ontem, eu vi um short, né, do Para Que Possamos, falando assim: pergunte para o adventista. Os judeus, os hebreus guardavam o sábado no Egito durante a escravidão. Aí, poxa, você lê um negócio desse, aí você consegue pensar no que o Ezequiel Gomes falou, né? Pô, como é que eu vou perder meu tempo debatendo, respondendo um cara desses? Porque é uma pergunta completamente idiota. Não é? Por quê? Porque é óbvio que eles não guardavam o sábado, eles eram escravos. O que isso tem a ver com qualquer coisa em relação ao sábado? Então, uma pergunta totalmente sem sentido. Então, eu consigo empatizar ali com o Ezequiel Gomes, né, que ele falou assim: ó, eu só vou responder o Para Que Possamos se for pago, senão eu não vou fazer isso. E olha, o que dizer, ele tá certo, porque, sinceramente, esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário é sofrido, né? Então, é a realidade da apologética brasileira, né? Infelizmente. E aí entra acho que uma nova modalidade de canal, que é o tipo, acho que o tipo de canal
que é esse aqui, né? Que a gente tem que debater o adventismo, não só o adventismo, mas a Bíblia também, mas principalmente o adventismo, não para provar para alguém que a gente tem razão, mas para a gente olhar para nós mesmos e evoluir, porque assim, eu particularmente, eu fui ver o vídeo desse carinha que você tá mencionando aí, que é teu xará, mano, assim, na hora que é um canal muito bem produzido e tal, mas na hora que eu bati o olho, eu vi começar a falar, não, porque M. Conrad, eu falei, cara, Muito fraco, um conteúdo muito fraco. não, porque Ellen White teve umas visões e isso está. O Joseph Bates. Assim, na hora que ele falou que o Joseph Bates não concordava com. Mas, cara, isso eu aprendi. Não vou mentir para você, Servilizão. Eu aprendi lendo um livrinho da igreja, Os Pioneiros. Foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei para a igreja. Foi o cara que me deu o meu instrutor bíblico, ele chegou e me emprestou esses livros sobre a fundação da igreja. A primeira coisa que eu sabia era disso, que entre os pioneiros tinha treta com relação a Ellen White, com relação a sábado, com relação a várias doutrinas, né? Eles brigavam entre eles, existia essa tensão. Agora, se o adventista, hoje, no século XXI, não sabe disso, eu não posso fazer nada, porque foi a primeira coisa que eu aprendi. E aí o cara, ele vem lançar isso como se fosse um grande problema, e tá aí na história adventista. Né? Então, tem muito material, é que o pessoal não lê mesmo. Mas assim, ele não traz nada de novo, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Né? Falando de trazer algo de novo, saiu há pouco tempo a psicobiografia de Ellen White, né, do Steve Dale. E quando eu vi esse livro, eu fiquei bem interessado, que eu gosto dessa área de psicologia, né, e você poder ler uma análise do perfil psicológico da Ellen White, uma coisa extremamente interessante. Mas antes de eu comprar o livro, eu li a crítica do livro pelo André Reis, né, que eu considero ele uma pessoa imparcial. Tive oportunidade de conhecer ele aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, bem gente boa. Tive lendo também um novo livro dele aqui que fala sobre as imagens do dia da expiação no Apocalipse, né? E ele escreveu uma análise sobre esse livro do Steve Dale. Basicamente, o cara não traz absolutamente nada de análise psicológica de Ellen White, né? Ele só fica repetindo que ela foi uma falsa profetisa, que ela cometeu plágio, e a única contribuição nova é que ele acusa ela de ser alcoólatra, e nem para isso ele tem evidência favorável. Então, um livro bem fraco e não vale a pena perder o tempo de ler, né? Então, esse é um nível dos críticos, infelizmente. Tem crítico bom? Tem, mas não é o caso. Não é o caso desse livro aí, e não é o caso também dos apologistas do Brasil. Eu ainda não vi nenhum apologista do Brasil trazer alguma crítica pertinente, que realmente faça algum sentido. Não vi, ainda não vi. Poderia. Eu tenho certeza que eu conseguiria levantar algumas coisas interessantes, mas eu não vou dar munição pro inimigo. Cara, assim, sinceramente, os caras nem leem Ellen White. Eles não leem Ellen White, eles não leem como um todo. Porque, cara, a gente já vê que alguns apologistas eles têm dificuldade de interpretação de texto, né? Se tem dificuldade de interpretação de texto, imagina se pegar Ellen White para ler, que é uma leitura fácil, mas são muitas páginas. Então, é complicado, Cervelizão, é complicado. Eu não vou nem chorar, cara. Mas fiquei feliz aí com a resposta aí, cara, porque assim, porque a minha preocupação não é nem tanto o que esse cara fala, mas é o pessoal que ouve e não está preparado, né? Porque eu acho que nos últimos 10 anos, minto, nos últimos 8 anos, a igreja tem mais se preocupado em falar vários assuntos do que estruturar a própria igreja em si. Isso eu não estou dizendo a nível institucional, eu falo a nível local. As igrejas em si estão mais preocupadas em trazer aquele pregador que fala de meio psicologia, sabe? Sermões vagos. Cara, faz muito tempo que eu não vejo um sermão sobre profecia na igreja local. Faz muito tempo.
Muito tempo. Cervelizão, quando foi a última vez que você ouviu alguém pregar sobre as 2.300 tardes de manhã na igreja local? Fui eu. Preguei sobre Daniel 8. Foi faz 2 anos atrás. Tá vendo? Então, eu pergunto, se uma coisa tão básica para nós e tão cara não está sendo ensinada, como é que a gente vai discutir outras coisas? Né? Então, a questão não está no crítico. Dane-se o crítico. Eu quero que o crítico se dane. Com todo amor cristão e carinho, eu posso dizer, eu quero que você se dane, crítico adventista. Porque o que você está falando não é o que o crítico, o que você propõe, não é problema para a gente. Agora, o problema é o adventismo que vem se desenvolvendo no sentido de não preparar as novas gerações. Né? Eu já tenho falado sobre isso. Mas eu não quero falar mais que o convidado. Não, tem críticos interessantes, tem, entendeu? Tem sim, e eu acho que a gente deve dar ouvidos aos críticos interessantes, mas infelizmente, em relação a Ellen White, eu não vejo ninguém no Brasil fazendo uma crítica relevante dela, não vejo. Eu vejo, de repente, outros assuntos, né, que são pertinentes, e eu fico triste que a igreja não tem um departamento para poder estar respondendo. Certas coisas são pertinentes, devem ser respondidas, mas também eu entendo, por outro lado, da igreja não querer perder tempo com isso, porque o tempo que eu trabalhei fazendo apologética, o que eu vi é o seguinte, a pessoa vai lá, posta um vídeo, você vai lá, responde, daí a pessoa pega e ela faz um outro vídeo repetindo os mesmos argumentos do primeiro vídeo, e é isso. E fica esse ciclo. Então, eu perdi o interesse completamente. E além disso, tem muita gente que te ofende, né? Então aí eu não preciso disso na minha vida. Não quero mais, aí eu abandonei mesmo. Mas eu acho que seria legal ter um reservatório de respostas para temas apologéticos. Acho que a igreja poderia fazer algo assim, seria muito legal. Aí, ó. Mas eu acho muito difícil, né? E também a igreja tem outra missão, né? Que é levar o evangelho a todo mundo, né? É difícil porque, eu entendo, né, como eu disse, porque esses críticos normalmente eles não ouvem, né? Eles vão só ficar repetindo a mesma argumentação, como foi o caso de que Ellen White esteve em Saturno. Então, eu respondi ao Martinez, ainda desafiei ele com $1.000 na época, e ele só repetia a mesma coisa, vez após vez, e ficou nisso, né? E se declarando vencedor do debate. Então, perdi o interesse, né? Porque é muito pobre o nível do debate. Não imaginei que a gente ia falar tanto de João Flávio Martinez aqui na live aqui. Né? Falando isso, o Mateus 7,23 mandou lembranças, tá, Martinez? Eu tô aguardando a sua resposta acerca de anomia até agora, cara. Você já abriu algum léxico grego seu aí? Pode ser em português mesmo, tá? Eduardo Robson, Bíblia Palavra-Chave, Frederic Dunker. Eu sei que você tem esses dicionários. Ou manda uma mensagem pro Elias Soares e pede para ele abrir em anomia para você aí, o dicionário do Guerreiro de Quito em inglês. Ou mesmo pode pedir para mim que eu te mando, tá? Eu te mando as fotos e aí a gente continua a conversa, beleza? Só mandando um abraço aí, porque assim, é interessante que eles gostam de propor perguntas, a gente responde, eles fingem que não ouve, isso é um grande mal dos apologistas. Né? E quando você lança uma pergunta para eles, eles não querem responder, eles não respondem. Né? Então é cansativo, né? Cansativo. Mas a minha visão de Ellen White é essa que eu disse, né? Então eu vejo ela como uma pessoa inspirada, tenho sim um carinho pelos escritos dela, e leio e procuro estudar, mas não considero como uma palavra final, de maneira nenhuma. Nem interpretação bíblica ou questão científica, histórica, a função dela não é essa. Sei que muita gente faz isso, né? Quer usar os escritos dela para provar ponto científico. Para mim, isso é uma aberração. Isso não é a função de Ellen White. E nem da Bíblia. Nem da Bíblia. E o que eu vejo
é que, infelizmente, no Brasil se usa Ellen White para provar ponto histórico, provar ponto científico e assim por diante, né? E se você, de alguma maneira, contestar uma interpretação dela, daí você é herege. Então, para mim é problemático. Eu perguntei pro Stance, que ele estava fazendo uma série de respostas no canal dele do YouTube, do Centro White, eu perguntei, Ellen White é a chave hermenêutica da Bíblia? Ele falou que não. Aí eu perguntei depois, se eu discordar de Ellen White, né, eu posso discordar de Ellen White? Então a resposta foi que eu não poderia discordar de Ellen White sem estar automaticamente errado. Então, se esse é o caso, Ellen White é, sim, a chave hermenêutica da Bíblia. Então, infelizmente, para mim, esse tipo de posicionamento da igreja, eu não aceito. E aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa liberdade de pensar diferente. Muitas pessoas aqui pensam como eu, né? Como eu disse, a minha opinião, eu aprendi do George Knight, do Merlin Burt, tive aula com Merlin Burt. Então a gente teve discussão sobre a questão das trombetas, ou dos sinais cósmicos ali de Mateus 24, e o Merlin Burt falou, não, ela estava errada na interpretação dela, e ponto final. Entendeu? Essa era a opinião dele. Só que a gente vê que no adventismo brasileiro você não tem espaço para esse tipo de posição sem ser automaticamente condenado como herege. Uma coisa que até gostaria de comentar, por exemplo, eu não sou pastor, né, mas por ter um vídeo aqui no canal, ter formação em teologia e tal, algumas pessoas vêm conversar comigo questões doutrinárias, questões simples, porque algumas pessoas têm medo de falar com o pastor, de perguntar para o pastor, né? Isso para mim gera esse receio de conversar com o pastor, ele gera um problema muito sério, porque a pessoa fica com medo de ser, vamos supor, removida da igreja por pensar algo ou ter dúvida em algo, né? Imagine, se você ter dúvida em algo e você está com medo de perguntar, cara, como assim? Né? Ter medo. Gente, pode bater um papo com o pastor, a não ser que ele seja um grande filho da mãe, mas eu acho que são raros os casos nesse sentido, mas pergunte ao seu pastor, pode trocar uma ideia com ele, eu sei que a vida do cara é ocupada, né? Mas pode perguntar, cara, sintam-se à vontade, sintam-se livres. Eu, particularmente, não perco, não tenho muitas dúvidas para perguntar para um pastor, porque minha área de atuação e de estudo é outra, né? Mas então, mas assim, eu entendo até um pouco essa hesitância, porque eu vou te dizer, quando eu estava fazendo teologia no IAN, eu tive uma dúvida sobre 1 Coríntios 7, a questão do divórcio, mas não por adultério, mas por abandono. E daí eu fui conversar com o nosso pastor, que era responsável por essa área de família, teologia da família e tal. Eu não vou falar o nome dele para não expor a pessoa. Mas manda um abraço aí, ô professor. Não, não. Sim, cara. Deixa assim. E daí eu fui perguntar e falar, defender essa questão, né, do divórcio por abandono e tal. E ele me repreendeu bastante, basicamente me chamou de herege. E foi interessante que um tempo depois, o que aconteceu? No manual da igreja, a igreja aceitou essa questão do divórcio por abandono. E passou os anos, ele escreve um artigo defendendo o divórcio por abandono. Então, eu achei engraçado. Então, a hesitância, ela tem as suas razões, com certeza. Ponto. Aí, ó, já tô lançando, essa live aqui tá excelente para anti-adventista, hein? Já tem um monte de argumento aqui, ó. Já tem um monte de insight para vocês gravarem vídeos, tá? Então, não se esqueçam de citar a gente, tá? E uma outra pergunta, ou duas perguntas eu tenho, mas é uma sobre Ellen White ser racista e uma outra que eu quero perguntar primeiro, que é a questão do amálgama, cara. Essa questão de Ellen White falar sobre amálgama, como é que funcionou? Houve alteração nos escritos dela? Tá, vamos falar então da questão racista. Então a gente tem que se perguntar como que
como que os negros americanos, eles veem Ellen White, eles a veem como uma heroína em relação aos direitos dos negros, tá? Realmente ela fez muitas coisas pelo afro-americano, ela motivou que a obra fosse feita em favor dos afro-americanos, ela deixou dinheiro para os afro-americanos, então ela fez muito pelos afro-americanos, e o que ela fala deve ser compreendido dentro do contexto do que ela falou, do tempo que ela vivia. Então, acho que os textos assim que mais são polêmicos é a questão de casamento, né, entre branco e negro, ou que a questão do... Bom, vamos falar desse texto, por exemplo, né? Então, naquela época, gente, até 1960 era proibido nos Estados Unidos branco e negro casar. Inclusive, se entrava na casa do casal e retiravam os dois e levavam à prisão. O último caso a acontecer isso foi em 1960. Então, você acusar ela de racista, você tem que ser muito alienado com respeito ao contexto histórico que era vivido nos Estados Unidos. Tem que ser muito alienado, muito mesmo, tá? E um dos maiores acusadores de elemento em relação a isso é o Martinez, só que a igreja dele, até hoje, é a igreja mais racista dos Estados Unidos, que é a Igreja Batista. Tá? Só um detalhe, aí você tem outros textos dela sobre negros não deveriam assumir a posição de liderança na conferência. É claro que não poderiam, porque o negro não tinha direitos. Então, se você tivesse um afro-americano numa posição de liderança numa conferência no sul dos Estados Unidos, a igreja poderia até perder os imóveis por causa disso. Então, tem muitos detalhes que o pessoal ignora. Então, assim, vou te dizer sinceramente, não tem possibilidade dela ser racista. Talvez ela tivesse, vamos dizer, algumas crenças racistas, mas de maneira indireta pelo contexto cultural que ela vivia. Aí eu acredito que sim, é possível, mas não que ela conscientemente fosse racista. E eu vou incluir isso todos os pioneiros da igreja, entendeu? Não que eles fossem conscientemente racistas, mas por causa do contexto histórico que eles viviam, de alguma maneira pode ter afetado. Mas isso é o que é. Nós somos vítimas do tempo que nós vivemos, né? Mas assim, a igreja, inclusive, se colocou em várias situações de apuro para ajudar os afro-americanos, a ajudarem com os afro-americanos que estavam fugindo do sul dos Estados Unidos para o norte dos Estados Unidos. Então, muita gente poderia ter se envolvido com problemas assim na lei terríveis, e o pessoal arriscava para salvar os afro-americanos, e graças a Deus. Então, como que os afro-americanos veem Ellen White? Veem ela como uma heroína, né? Então, só sendo muito ignorante mesmo para pensar diferente. E você perguntou do amálgama, né? Então, do amálgama, a posição atual do centro-white é que amálgama de homens e animais, né? Então, amálgama de homens entre homens e animais entre animais, tá? Agora, será que essa é a melhor explicação com relação ao assunto? Então, tem vários artigos, inclusive, se alguém quiser, eu posso prover uns artigos, tá? O Ray Smith, ele escreveu um livro defendendo o dom profético de Ellen White. E nesse livro, defendendo o dom profético de Ellen White, ele fala da questão da amálgama, e ele cita exemplos de raças humanas que provariam o amálgama, como os aborígenes da Austrália. Tá? E Ellen White carregava esse livro com ela e vendia o livro para as pessoas que tinham interesse de querer ficar com o livro. Então, o que isso mostra? Mostra que
os nossos pioneiros, eles inconscientemente, sim, tinham ideias racistas, porque a ciência na época, ela era racista. Então, qual é a visão que eu tenho com relação a esse assunto? É que sim, provavelmente Ellen White e os pioneiros, eles tinham uma ideia de amálgama de um homem com um animal, literalmente falando, tá? Inclusive, existem apócrifos que, eu não me lembro o nome do livro apócrifo agora no momento, me perdoe. Não, não era Enoque, mas que apontam para essa ideia de amálgama de homem com animal. Então, talvez ela pode, inclusive, ter lido o apócrifo e juntando com, no caso, o contexto da época que se vivia, né, que tinha altamente essas ideias racistas no ambiente, e ela pode ter absorvido isso, né? Então, a minha ideia é que sim, existe bastante evidência de que a ideia era amálgama entre homem e animal, né? Por isso que o Ryan Smith, ele dá esse exemplo dos aborígenes australianos. Então, o que isso prova? Isso prova que Ellen White não era infalível. Isso prova que os seus escritos não devem ser usados para lidar com questões de ciência. Né? Isso prova que ela era afetada pela cultura da época, pela ciência da época. Isso prova que ela era um ser humano como nós somos. Mas isso não prova que ela era racista. Isso prova que ela era um ser humano imperfeito. Só isso. Mas vamos lá. Uma pessoa racista luta contra a escravidão. É estranho, né? Exato. Porque o nego fala, mas aí eu já gravei vídeo falando sobre isso, o nego fala, mas é contra a escravidão. Isso não quer dizer que ela não fosse racista. Só que, cara, uma pessoa que é racista por convicção, naturalmente, ela vai ser a favor da escravidão. Claro. Não, e ela mandou o filho dela evangelizar os afro-americanos no sul do país. Né? Então, não tem como você dizer que ela era conscientemente racista. Isso é impossível. Que talvez ela tivesse algumas crenças racistas por ela estar dentro de um contexto racista, isso eu acho provável, né, sem dúvida nenhuma, como nós também, quando olhamos para as gerações anteriores, nossa, como que eles puderam fazer isso? Só que nós estamos fazendo uma coisa que é chamada anacronismo, a gente está julgando as gerações anteriores pelas convicções que nós temos hoje, e isso é impróprio. A gente não deve fazer isso. Né? Então, sim, eu acho que os nossos pioneiros, de alguma maneira, eles tinham problemas, né? Mas, apesar disso, eu não consigo me lembrar de nenhum pioneiro que era racista, não. Eu acho uma afirmação, uma acusação injusta. Exatamente, ó. Aqui, Jonathan Aparecido tá falando assim, ó, Paulo não combateu a escravidão e nem por isso ele é escravagista, né? Quando a gente vai no tempo de Paulo, no mundo antigo, a escravidão era algo comum. Exato. Na verdade, a escravidão ela era diferente da escravidão que aconteceu com os africanos. O processo de escravidão ela era diferente. Não estou dizendo que não seja cruel, mas era diferente. Você tinha gente com alta formação, extremamente inteligente, que era escravo. Esse exemplo de Paulo, ele é bem pertinente, né? Então, eu acho que realmente cabe aí, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Uma pergunta minha agora. Por que Ellen White nunca escreveu sobre Apocalipse? Na verdade, eu acho que ela escreveu bastante, né? Porque as interpretações sobre o Apocalipse, elas estão principalmente no livro Grande Conflito. Agora, as interpretações dela são mais do Uriah Smith do que delas, né? Obviamente, ela abraçou as interpretações,
Mas essas interpretações que nós temos no Grande Conflito vêm do Ryan Smith. Se você comparar o livro de Revelações do Daniel Apocalipse com o Grande Conflito, você vai ver que ela tirou muita coisa dali, né? Inclusive a linguagem, tem muitos empréstimos. Hã? Tá alinhadinho. Tem muitos empréstimos, né? Inclusive a interpretação errada em relação às trombetas, como ali se referindo a quarta e quinta trombeta ali se referindo aos muçulmanos, né? Não, quinta e sexta, né? Na minha opinião, está completamente errada, completamente fora de base bíblica. Mas da onde que vem isso daí? Vem do quê? Vem dos nossos pioneiros adventistas, né? Então ela tirou isso daí, foi de Josias Licht. Mas quando você vai mais profundamente analisar as questões históricas envolvendo as trombetas, você vê que não serve. E a gente tem uma discussão sobre isso na Conferência Bíblica de 1919. Inclusive tem um livro muito bom que saiu aqui nos Estados Unidos sobre essa Conferência Bíblica de 1919, né? O Alberto que não aprova o livro, justamente porque ele mostra essas deficiências aí em relação à leitura de Ellen White, que ela pegou dos pioneiros em relação à introdução profética das trombetas. Então esse livro é muito, muito bom, muito bom. E você vê que a posição dos nossos pioneiros era que ela não era infalível na interpretação dela. Só que daí o que acontece? Quando nós temos essa conferência, esse material da discussão teológica ele desaparece. Ele só vai reaparecer depois de muitos, muitos anos, que vai ressurgir. Só que isso desaparece dentro de um contexto. Nós temos, então, o início do liberalismo aqui nos Estados Unidos, né? Com o High Criticism e assim por diante. E a gente tem o início do fundamentalismo nos Estados Unidos, não só no meio evangélico, mas dentro da própria igreja adventista. Nós nos tornamos fundamentalistas, né? Ou seja, fundamentalismo tem a ver com a inerrância da Bíblia, e nós transferimos a inerrância da Bíblia para Ellen White, mas essa nunca foi a própria posição dela em relação ao assunto, ou dos nossos pioneiros também. Inclusive, o nosso presidente na época, me perdoe, me foge o nome de memória agora, mas ele não se reelegeu justamente por causa disso. E ele era amigo íntimo de Ellen White. Né? Inclusive, ele tinha um crush por ela, que tentou casar com ela. Esqueci o nome dele agora, me perdoa. Mas ele falou assim, o Senhor me mostrou que nós deveríamos casar, ele falou para ela. Aí ela falou para ele assim, o Senhor não me mostrou isso não. Ai, ai. Mas ele era muito amigo dela, e ele sabia que ela não via a questão dessa maneira. Ele sabia disso. Mas, infelizmente, a igreja, ali, a partir da década de 20, vai tomar um rumo fundamentalista. E é muito triste. E na verdade, essa posição que nós temos até hoje no Brasil, né? Que hoje a gente diz que não acredita em inspiração verbal, mas na prática é inspiração verbal. Porque você não tem liberdade nenhuma para você contestar o que é dito, né, em relação a Ellen White. Então, inspiração, na prática, inspiração verbal, infelizmente. É aquela contradição que até os protestantes têm, né? Eles falam assim, só a escritura, né? Nós só cremos na escritura, nós não cremos em Ellen White, nós cremos na só a escritura. Aí você fala, beleza, então vamos discutir dois assuntos, imortalidade da alma e domingo. A primeira coisa que os caras fazem é abrir Irineu de Lyon. Né? Não, mas os pais da igreja, a primeira coisa que o cara faz é abrir Irineu, né, para falar. Então, é mais ou menos isso, né? A gente fala que não crê na inspiração verbal, mas na teoria, na teologia a gente não crê, mas na prática acaba crendo, né? E os caras falam que são só a escritura, mas na prática não é. Na prática, no fundo não é.
Então, agora, o valor de Ellen White é fantástico, né? E, inclusive, eu estou aqui na Flórida e o hospital adventista aqui, ele é um monstro. Ele é um monstro, é uma bênção, assim, sabe? Então, que ela foi inspirada, isso daí é incontestável, né? Agora, meu problema é transformar ela no intérprete oficial da Bíblia, né? No comentário oficial da Bíblia. Esse é meu único problema que eu tenho com ela. Só isso. Só isso. Né? No caso, o problema não é nem com ela, é com as pessoas que fazem isso com ela. Exatamente. Porque eu não vejo ela clamando esse tipo de autoridade. De jeito nenhum. Jonathan colocou uma colocação interessante. É correto não enxergar Ellen White como inerrante. O problema é que muitos usam isso para desprezar os escritos dela. Daí é outro extremo. Né? Então, eu vejo o valor dela mais na questão prática e espiritual. Não explicação do texto bíblico. De jeito nenhum. Entendeu? Claro, 90% das vezes eu concordo com a explicação dela. 90%. Mas algumas vezes eu penso, não, tem esse problema aqui, eu discordo por causa disso, daquilo. E tranquilo. Né? Agora, também quando a gente discorda, a gente tem que tomar cuidado também para não desmerecer. Tem esse extremo, e muita gente faz isso. Né? Mas, assim, a obra de Ellen White na minha vida, né, os escritos dela, o impacto que tiveram são incontestáveis. E a bênção que eu tenho recebido, né, do ministério dela, eu não tenho como negar isso. Então, foi inspirado por Deus e falo para todo mundo, leia que é uma benção. Leia que é uma benção. Um ponto que eu queria colocar também, até teve um artigo que eu baixei para ler, mas eu não acabei lendo completo. A formação do livro Grande Conflito. Me parece que antes do Grande Conflito se tornar o Grande Conflito, ele era um compêndio de 4 livros que foram unificados em um só. O que você sabe sobre isso aí, Cervelizão? Eu não me lembro essa questão de 4 livros. Agora eu sei que o Grande Conflito passou por várias edições. Né? E por que passou por várias edições? Porque para amenizar a linguagem, que a Ellen White, no começo, ela foi muito dura, e ela reconheceu isso. Eu acho muito bonito isso, ela reconheceu, não, tenho que suavizar um pouco, que tá complicado isso aqui. Então, ela suaviza. E questões históricas. Inclusive, eu estava vendo a tua live do outro dia, você falando dos valdenses, né? Então, aquela fonte que foi colocada ali, que você leu, ela foi adicionada depois, né? Não foi exatamente quando ela escreveu. Agora, isso não quer dizer que está errado o que foi dito. Por quê? Porque Ellen White, ela tinha uma biblioteca com mais de 1000 volumes. Ela tinha mais livros que você tem aí. Uhum. Né? E quando a gente vai no Centro White, tem alguns dos volumes lá que você pode conferir. Ela lia demais e ela tinha uma memória fotográfica. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Ela tinha memória fotográfica, tá? Então, tudo que eu leio vai fazer parte do meu conhecimento e isso vai aparecer em algum momento no que eu falo, no que eu escrevo, como eu ajo. Né? Então, com certeza, ela leu essa informação em algum lugar. A gente não tem todos os livros dela, a gente não sabe todos os livros que ela tinha, mas grande parte a gente sabe. E muitas coisas dá pra gente ver de onde ela tirou a informação, né? Mas o que acontece? Ela era uma pesquisadora tremenda. Então, sim, ela tinha visões, mas você pode ter certeza que a maior parte do que ela escrevia não era por visão, não. Ela lia, ela pesquisava, ela ia lá e escrevia. Ela fazia a lição de casa dela. Né? Então, quando tem essa questão dos valdenses aí, por exemplo, os valdenses eles foram exterminados. Os escritos dos valdenses foram queimados. Hoje, os remanescentes dos valdenses, nem eles sabem mais do que eles acreditavam. A verdade é essa.
E é uma verdade muito triste, mas é verdade. Mas a gente tem fontes históricas falando que os valdenses guardavam o sábado? Sim, temos. Temos. São poucas? São. Mas existem, né? Eu não acho que a gente deve usar Ellen White como base para provar nada histórico, mas vale a pena fazer uma pesquisa, né? Quando ela fala algo assim, é tão relevante como a questão dos valdenses. Espera aí, vamos dar uma pesquisada. Será que tem base isso? De onde que ela tirou essa ideia? Tem alguém, algum historiador da época que fala sobre isso? Tem. Então, ponto final. Inclusive Erasmo de Roterdã, cara. Vejamos, os valdenses são da Idade Média. Erasmo de Roterdã é de 1500 e pouquinho. E ele comenta que os valdenses guardavam sábado pelas pesquisas que eu vi. Então, ponto final. Entendeu? Ponto final. E o que ela está falando é basicamente... Você tem que pegar o princípio que ela está falando. Ela está falando que a verdade ela foi preservada através dos séculos. Entendeu? Mesmo que ela tivesse errado, que não foram os valdenses, for algum outro grupo. Mas o ponto é que aquela verdade que veio ali dos apóstolos, ela foi, né, passando pelos séculos. Sempre teve um grupo guardando a verdade. Esse é o ponto dela. Se ali é valdense, se não é valdense, isso é o mínimo. O ponto que ela está fazendo é essa continuidade da verdade. O pessoal tá dando feliz sábado aí, meu povo. Sim. O fato é, o nego critica o grande conflito, mas se não fosse o grande conflito, muita gente nem saberia quem são os valdenses. É verdade. É verdade. Ótima observação. Eu amo o Grande Conflito. Para mim, é o livro mais fantástico de Ellen White. Não concordo com algumas interpretações dela em relação à profecia no livro, não concordo, mas acho um livro fantástico. Fantástico. Sim. Eu tava até conversando, um carinha chegou para mim e falou assim: Adolfo, tô com uma dificuldade aqui no livro do Uriah Smith. Falei, qual a dificuldade você tá? Aqui tá dizendo que Cambises era pai de Ciro, mas também aqui fala que Cambises era filho de Ciro. Eu falei, deu, hein, cara. Aí eu comecei a pesquisar, e nas minhas pesquisas, o cara me chamou a atenção para isso, eu comecei a pesquisar, e sabe o que eu descobri? Que o Uriah Smith, ele coloca assim, Cambises, pai de Ciro, e depois reinou seu filho Cambises, 7 anos e 5 meses. O que acontece? Quando você vai na cronologia dos reis persas, você tem Ciro 1, Cambises 1, Ciro 2, Cambises 2. Ciro 2 é o grande, Ciro o Grande. Ele era filho de Cambises, mas ele também era pai de Cambises 2. Ele era filho de Cambises 1 e pai de Cambises 2. Uriah Smith ele não fez a separação de Cambises 1 e Cambises 2. Ele só mencionou Cambises. Então, mas você pode ter certeza absoluta que ele sabia do que ele estava falando. Exato. Quem não sabe somos nós que não lemos. Exato. Infelizmente. Exato. Então, eu achei muito engraçado. E eu estava vendo, o livro dele, de Daniel e Apocalipse, foi revisado em inglês. Uhum. Eu peguei uma edição mais antiga de 1800 e pouquinho, e eu tenho uma edição aqui revisada de 1944. E quando eu fui comparar as duas, o PDF com a que eu tenho impressa aqui, eu falei, cara, tem coisa diferente. Eles tiraram o versículo bíblico, eles tiraram essa questão do Cambises 1, eles fizeram um monte de coisa. Não, mas algumas revisões são pertinentes, né? Então, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas, e eles não eram infalíveis, cometiam alguns erros às vezes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui, a questão de Ellen White. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada a Ellen White aqui, eu vou perguntar aqui pro Cervelin. Eu, particularmente, o livro que eu mais gosto de Ellen White é Eventos Finais, cara. Tem muita coisa. É um livro pequeno, cara, é um bando de recortes. Não gosto de compilação, odeio compilação. Eu não falo para ninguém ler compilação. Para mim é só um jeito de... Desculpa, Casa Publicadora Brasileira, eu amo vocês. Eu paguei meus estudos comportando, mas para mim é só uma maneira de ganhar dinheiro. Tá? Desculpa, mas as compilações são, na minha opinião, são mal feitas
texto tirado do contexto, você tem cabeçalhos, às vezes, que não tem nada a ver com o contexto original, nada a ver, né? Por exemplo, tem um texto lá no Eventos Finais que fala sobre pastores e a questão de comer carne. E tem muito irmão que usa esse texto para detonar os pastores que comem carne, dizendo que os pastores não serão salvos. Porque na compilação é essa a ideia que passa. Agora, se você vai olhar o contexto original do que está sendo falado ali, não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a Ellen White está falando? Está falando sobre pastores que iam contra a mensagem de saúde. Então, ela e o Kellogg, eles ficaram indignados com isso daí. E daí ela faz uma advertência contra os pastores em relação a eles irem contra a mensagem de saúde. E não comer ou não comer carne, não tem absolutamente nada a ver. Então, o que acontece? Isso é o quê? Uma compilação mal feita. Quer ver outra compilação mal feita? É o livro, aquele do Vida no Campo. Essa é considerada a pior compilação feita até hoje de Ellen White. Textos fora do contexto, um total desequilíbrio, extremismo total. E esse livro, infelizmente, ele destruiu a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Teve um caso de uma senhora que eu conheci aqui nos Estados Unidos. E eu convidei ela, porque eu ia fazer uma série sobre profecia, e ela falou, olha, me perdoe, mas eu não irei porque eu odeio profecia. Eu falei, mas por quê? Porque o meu marido, nós vivíamos, né, acho que era na cidade de São Paulo, ele era gerente de banco, tínhamos uma vida estável, uma vida muito boa, mas por causa do quê? Dessa questão de se mudar ao campo, nós fomos ao campo. Por causa disso, meu esposo não conseguiu mais ter uma vida financeira estável, e no final, sabe o que aconteceu? O casamento acabou e arrebentou com a família. Entendeu? Então isso é o quê? São frutos de compilações mal feitas. E essa é a pior de todas, pior livro de todos que você pode ler. Quer ver uma outra compilação mal feita? É o Mensagem aos Jovens. Textos também extremos, apontam para um perfeccionismo. Então, é totalmente desequilibrada a compilação. Então, não leia a compilação. Vai lá e compra a coleção que tem as cartas de Ellen White, leia a carta no contexto do que está sendo dito. Não pega compilação. Você quer ler alguma coisa boa dela? Vai lá e pega os livros que ela escreveu, o livro completo. Né? Isso aqui é alguma coisa diferente? Compra a coleção. Leia no contexto. Se você não lê no contexto, isso daí, olha, dá muito problema. Muito problema. Teve um rapaz aqui que ele trabalha na Novo Tempo, trabalha com questão de saúde. Tem um programa na Novo Tempo. E daí ele veio aqui fazer uma palestra aqui na igreja, ele pegou um texto de Ellen White dizendo que o que a gente faz aqui no corpo, né, terão consequências eternas que nem o céu vai conseguir arrumar. Então, basicamente, o que ele estava dizendo é o seguinte: se eu como carne hoje aqui, eu já arrebentei com o meu corpo de um jeito que nem mesmo o poder de Deus no céu vai conseguir restaurar. Aí eu peguei e eu fui lá. Bom, eu ouvi isso e né, eu vi que era uma mensagem totalmente bizarra, totalmente extrema, e não tem como aceitar um negócio desse. Ali porque isso não está na Bíblia. Não importa quem falou, se é Ellen White, o Papa, não importa. Não está na Bíblia, não tem como aceitar uma bizarrice dessa. E daí, né, mas eu fui lá ver o contexto do texto. O contexto do texto não tem nada a ver com reforma de saúde, absolutamente nada a ver.
Ellen White está falando sobre oportunidades espirituais, de fazer o bem pelo próximo, de você crescer em conhecimento da palavra de Deus. É isso que ela está falando. Né? Que tempo desperdiçado, que você podia estar conhecendo a palavra de Deus, não volta mais. Poxa, é totalmente equilibrado o que ela está falando. E essa pessoa, né, que tem aí um programa na TV Novo Tempo falando uma bizarrice dessa. Por quê? Texto fora do contexto. Então, essa compilação é a pior coisa que você pode fazer. Não compre, não invista. Tá? Ah, mas a Ellen White falou para fazer compilação. Ela falou, realmente ela falou. Só que são poucas as compilações bem feitas. A verdade é essa. Infelizmente, é assim. E fazem a compilação da compilação, né? Você está lendo... Vamos lá, por exemplo, você está lendo Eventos Finais. Não tenho problema nenhum em ler Eventos Finais. Eu gosto, praticamente é o livro que eu mais gosto dela. Sim. Só que você está lendo um negócio, tem lá 50 compilação, 50 páginas tiradas do Grande Conflito. Ok, sem problema nenhum. Só que assim, nós já temos o Grande Conflito. Então, por que fazer uma compilação tirando um monte de citação do Grande Conflito e não traduzindo livros dela que são bem relevantes, né? Porque... coisas novas, né? Que tem coisa que não foi traduzida ainda, poderia ser, né? Isso, que é uma crítica, é uma crítica que eu acho que é uma crítica válida dos movimentos independentes, né? Eles sempre fazem essa crítica, né? A gente tem que traduzir livros de Ellen White, o pessoal não traduz. Por que eles não traduzem? É aí que tá. Né? Então, mas eu estive falando com o Dr. Burt sobre isso, né? Dessa questão de coisas que não foram traduzidas ainda, mas é justamente para evitar os doidos dentro da igreja. Porque se você pegar e traduzir uma carta sem dar o contexto, aí, meu amigo, isso dá muito problema. Então a igreja vai traduzindo devagar e eles procuram, de alguma maneira, prover o contexto, né? Não estou falando de compilação, não. Estou falando desses textos que não foram traduzidos ainda, né? Ellen White escreve para a senhorinha uma receita de bolo. Bom, agora, a partir de agora, nós só vamos fazer o bolo desse jeito, porque é exato. Infelizmente, tem gente na igreja assim. Infelizmente. Né? Então... Entendo. Mas, gente, agradeço a todos que assistiram essa live. Cerveli, agradeço a você que veio aqui. Fazia muito tempo que você não aparecia aqui no canal. E já trouxe você, minha esposa, ela odeia quando eu falo trouxe você aqui para a gente falar sobre esse tema espinhoso. Quando você quiser voltar aqui para falar de profecia ou qualquer assunto, está convidado. É isso aí, meu amigo. Agradeço. Tá bom, muito obrigado pelo convite aí. Uma boa noite para todo mundo, para todo mundo, muitas bênçãos e um feliz sábado. É isso aí. Feliz sábado a todos e fui. Fomos.